E tem vídeo do Jones Manuel explicando, né, por que que a esquerda tem tantos ciúmes, tanta inveja, tanta picuinha com os comunistas, né? Vamos lá pro vídeo do Jones, do menino Jones. O Boulos e de uma outra parte da esquerda batendo muito forte nessa vertente. Aí foi lá na frente. Use o cupom Edson Castro para desconto nas suas compras na Insider. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. A gente viu a repercussão de uma fala sobre o João Willis, sobre você aqui que rolou no podcast. E pouco tempo depois também rolaram algumas falas também do próprio Boulos e de uma outra parte da esquerda, batendo muito forte nessa vertente aí da galera dos web comunistas, dessa galera que tem falado sobre comunismo, chamando de revolucionários de sofá, né? Ah, mas aí, meu irmão, pergunta quantos que eles têm de braço. Já viu o tamanho do braço do Jones Manuel? Irmão, grandaço assim. Pergunta quanto que o Boulos tem. Pergunta quanto o João Willis tem. Isso é inveja, pô. Foi um pouco da crítica dessa galera. Por que você acha que tem uma crítica de parte da esquerda pra galera que fala sobre comunismo hoje na internet? Tá. Essa é uma pergunta muito boa e bem ampla. Eu vou tomar a liberdade de começar respondendo, falando um pouco da minha biografia, porque eu acho que é importante, né? Eu não sou de família rica, de classe média, e aí nada contra quem veio de família rica. É muito bom não passar dificuldades, mas não é o meu caso, né? Minha mãe trabalhou a vida praticamente inteira como empregada doméstica, meu pai era pedreiro antes de ser assassinado, então eu cresci numa favela de Recife, a favela da Borborema, comecei a trabalhar com 13 anos de idade, vendendo jornal num sinal lá em Boa Viagem, próximo da pousada de Reginaldo Rossi, como o povo falava. Eu trabalhei dos 13 anos até hoje, fiz praticamente tudo, né? Vendi jornal, entreguei água mineral, entreguei almoço, trabalhei na praia, em quiosque, vendi caldinho, trabalhei como um auxiliar de pedreiro, trabalhei como auxiliar de serviços gerais, trabalhei como office boy, trabalhei como segurança de festa, trabalhei como animador de festa e tudo que você imaginar. Então é por isso, pô. É por isso que ele é comunista, né? Porque no comunismo ninguém vai trabalhar. É por isso que ele quer né? É por isso que ele quer fazer a revolução comunista aí, né? Ninguém vai trabalhar mais, o cara já trabalhou tanto, né? Tá certo, Jones, eu também não quero não. Vamos fazer essa revolução junto, irmão. Comecei minha militância com 18 para 19 anos na minha comunidade, a favela da Borborema, quando eu passei na UFPE, eu e meu amigo de infância, Júlio César, e outro amigo de infância também, Felipe Bezerra, que a gente meio que estabeleceu essa amizade a partir do grupo jovem da Igreja Católica, da comunidade, né? Nós fomos os primeiros a entrar em universidades públicas da história da comunidade. Aí eu e Júlio, a gente abriu um pré-vestibular, um cursinho popular chamado Novo Caminho, que ajudou mais de 40 jovens da Borborema e região a entrar em universidades públicas, e em seguida eu tentei ser líder comunitário na minha favela, não deu certo, fui ameaçado, por aí vai. Então minha militância começou na minha comunidade e na minha favela, fiz militância no movimento estudantil, movimento sindical, participei da Frente contra o aumento das passagens em Pernambuco, da Frente contra o extermínio da juventude negra, participei do CUP Estelita, estava lá nos comitês populares contra a remoção da Copa do Mundo, participei da primeira ocupação do MTST em Pernambuco, né, ocupação Carolina de Jesus. E quando eu falo participei, não é participei de uma passada, eu fui de madrugada, junto com os militantes do MTST, cortar bambu para fazer os barracos e tal, e quando foi ocupar o terreno do lado da Estação do Barro, eu estava lá também, né? Na época, militante da UJC, União da Juventude Comunista, a gente fez várias brigadas junto ao MTST, brigadas de saúde, levando a galera de saúde do partido para atuar junto com as pessoas, ajudar e tal. Participei da criação e do trabalho de construção da Frente Povo Sem Medo em Pernambuco e por aí vai indo. É um currículo enorme, né? Um currículo enorme e até agora... Quer saber da treta, Jones, mas quer saber da fofoca. Seu currículo a gente sabe, cara. A gente tá te acompanhando. Fala da fofoca. Então é muito curioso, porque hoje eu sou um comunicador de repercussão nacional, as coisas têm dado muito certo, graças a Deus, Marcos, amém. Porém, contudo, todavia, minha militância política de 15 anos de atuação política não se resume à comunicação digital. A comunicação digital é parte também do que eu faço, né? Mas não só. Então é muito curioso essa caricatura, porque
É um pouco triste ver gente que me conhece da militância, das ruas, dos atos, das lutas, dos protestos, de reuniões de construção de ação política há mais de 10 anos repetir essa caricatura. E aí, por que ela acontece? Me parece o seguinte: tu tem quantos anos? Tenho 39. Pronto, tem 39. Então tu pegou a época que era um consenso onipresente na esquerda brasileira falar que a esquerda precisava melhorar sua comunicação digital porque a direita chegou primeiro e a esquerda não sabia se comunicar nas redes. Esse discurso começou a partir de 2014, mais ou menos, ganhou força com a eleição do Bolsonaro em 2018. Então são mais de 10 anos dizendo que a esquerda precisa aprender a se comunicar nas redes. E aí, curiosamente, quem deslanchou nessa comunicação digital foram marxistas, né? Não foram petistas, não foram pessoas do PCdoB, não foram pessoas do PDT, do PSB, se é que a gente pode considerar o PSB de esquerda, enfim. Foram marxistas, comunistas, centro hoje em que dia, né? conseguiram criar um ecossistema de comunicação digital que ganhou repercussão, né? Forjaram uma série de comunicadores populares que alcançaram a casa do milhão, né, de seguidores nas redes, o que é muito difícil, porque a dinâmica de governança algorítmica, ela não privilegia a nossa produção de conteúdo, o debate que a gente faz. Então, acho que tem, primeiro, um sentimento de inveja e de ciúme, né? Inveja e ciúme porque a galera que tem mais dinheiro, que tem mais estrutura, que tem mais condição, não conseguiu alcançar essa influência comunicacional, esse peso no debate teórico, político e cultural do Brasil. E não, Edson, que a gente esteja na crista da onda pautando a sociedade brasileira. Não é o caso. Mas a gente é relevante enquanto campo político e comunicacional. Isso por um lado. Por outro lado, eu acho que tem aqueles que tentam enquadrar a esquerda brasileira no que um grande pensador, Mark Fisher, chamava de realismo capitalista, que é dizer basicamente o seguinte: é impossível querer mais. É impossível querer transformações estruturais, querer reformas estruturais na sociedade brasileira. É impossível, inclusive, pensar a superação do capitalismo e pensar o socialismo. Todo pensamento, toda proposta política que se propõe a ir além do que está posto, que se propõe a questionar os limites do modelo político e econômico, que diz que, por exemplo, é possível e necessário enfrentar o poder dos bancos, baixar a taxa de juros, estatizar o sistema bancário, que é possível e necessário mudar radicalmente a matriz produtiva do Brasil e acabar com essa dinâmica econômica pautado numa atividade primária exportadora que só gera prejuízo na natureza, não tem densidade tecnológica, tem vários casos de trabalho análogo à escravidão, gera poucos empregos, empregos ruins, com salários baixos e por aí vai. Todo mundo que se questiona sobre, gente, não tá bom. A resolução Sim, que o negócio a gente caiu aqui. Peraí, gente. Tá vivendo, não tá bom. Os empregos no Brasil são ruins, a saúde tá aquém do necessário, a educação segue uma crise, como diria Darcy Ribeiro, uma crise que é um projeto, a violência urbana cresce cada vez mais, as cidades são infernais, né? Boa, São Paulo é mó paz. As cidades são infernais, problemas cada vez maiores por causa da emergência climática, né? De poluição, de chuvas além do esperado, de secas além do esperado, de calor além do esperado, de frio além do esperado, enfim. Então tem um setor do que se chama de esquerda no Brasil que ele tem como premissa castrar os desejos, aqui bem psicanaliticamente falando, tem como premissa castrar os desejos de querer um mundo novo, porque a sua gramática política é uma gramática política de mera gestão do capitalismo. Você tem uma gestão do capitalismo que é fascista no Brasil, que é o campo da extrema-direita, nesse momento representado principalmente pelo pré-candidato Flávio Bolsonaro, né, que deveria estar preso, porque é o Flávio Rachadinha. Então você tem uma gestão capitalista, uma gestão do capitalismo fascista, você tem uma proposta de gestão do capitalismo que é da direita clássica, oligárquica, né, tradicional, que é muito representada por uma figura aqui de São Paulo, que é o Gilberto Kassab. Você tem uma proposta de gestão do capitalismo, que é uma proposta de gestão do capitalismo progressista, que é assim: a gente vai manter a propriedade privada dos meios de produção, vai manter a superexploração da força do trabalho, vai manter a dinâmica de poder político concentrado nas mãos da burguesia e dos seus gerentes, mas vai ter mais política pública, vai ter mais direitos humanos, vai ter mais um discurso de respeito à diversidade, à diferença e por aí vai. Então, para alguns setores da esquerda, é incômodo que uma proposta comunista revolucionária ganhe peso de massas, porque a sua existência enquanto esquerda depende da castração do desejo, depende do afeto triste. A política precisa ser pautada na ideia de que não está bom,
mas pode piorar. Eu sou menos pior. Me apoie, porque do outro lado tem a besta fera, tem o monstro, tem algo muito pior. Então é isso. Tudo bem, não tá bom, eu sei, mas é isso. O outro lado é muito pior. Então... Mas aí, e a fofoca? Eu queria saber da treta, Jones. Eu quero saber da treta, mano. Eu tô aqui pra saber da base científica, de estudo, não. Eu quero saber da treta. O que você vai responder pro Jean Willis? O que você vai responder pro Guilherme Boulos? Esse tipo de política pautada nesse afeto triste, nesse afeto da resignação, do comodismo, ele entra em choque com quem se propõe a desnudar uma nova perspectiva de futuro, né? Abrir novas avenidas de futuro e dizer assim, não tá bom só isso. A gente quer muito mais, a gente pode muito mais enquanto povo trabalhador, enquanto classe, a gente pode almejar um futuro diferente, a gente pode almejar, pode projetar, pode lutar por um Brasil socialista, por um Brasil verdadeiramente soberano, com poder popular, com o governo nas mãos da classe trabalhadora. Então, é muito importante fazer uma caricatura da proposta comunista, comunista de apartamento, web comunista, não sei o quê, porque não dá para entrar no âmago da questão. Porque se a pessoa disser assim, não, mas eu concordo com suas críticas, mas a situação é difícil, a gente não tem correlação de forças. A primeira pergunta que eu faria mas peraí, tem um campo político que manda na esquerda brasileira há 40 anos. 40 anos vocês comandando a esquerda brasileira, vocês não conseguiram correlação de forças para avançar mais? Por que não? Acho que já deu, né, a oportunidade. 40 anos, sabe? É a mesma coisa, imagina. Tu torce pra que time aqui em São Paulo? Sou Palmeiras. Palmeiras, perfeito. Aí imagina, antes da nova gestão do Palmeiras, que deu uma arrumada na casa, o Palmeiras vivia em crise, né? Vivia correndo risco de rebaixamento, não ganhava título nenhum e tal. Aí imagina... Que isso, cara, não joga na cara dos palmeirenses não, pô. Não joga na cara dos caras não, eles nem lembram dessa época, tá? Eles nem lembram. Lembra não, gente. Imagina as gestões antigas do Palmeiras, seria assim, não, a gente tá 10 anos sem ganhar nada, correndo risco de rebaixamento de maneira permanente, mas a gente precisa de 40 anos para continuar tentando, né? Ou 50, quem sabe, né? Aí você vai poder reclamar, porque senão pode vir uma gestão muito pior. Imagina esse argumento, sabe? Esse aí eu acho que é o argumento que a diretoria do Galo usa, tá? É mais ou menos isso, né? Daqui 30 anos você vai ver como é que o Galo vai ser. Meu irmão, a gente quer agora, não é daqui 30 anos, não. E aí tem um terceiro elemento também, que é o elemento uma perspectiva aristocrática. Por exemplo, a fala que o Jean Willis fez aqui é uma fala muito lamentável, porque eu esperava um pouco mais de alguém que tem uma formação acadêmica, alguém que tem anos de atividade política, de estudo e tal, que se propõe a escrever livros. Não acho que são bons, mas é isso, escreveu, enfim. Isso, é isso que a gente quer ver, é isso que a gente quer ver. Treta. Fala mal dos livros dele. Simula conhecimento, né? Simula uma erudição de conhecimento. Se você extrai a fala do Jean, não sai nada com nada, né? Não tem um argumento. E aí... resume a ideia, tá falando pra bolha. Você tá falando pra bolha para alimentar um grupinho. Veja, é muito curioso, porque do ponto de vista do alcance público do debate que a gente vem fazendo, ele vem crescendo em ritmo exponencial, né? Acho que isso nem precisa argumentar, que quem negar isso aí, paciência, né? Tem que começar a dizer que a Terra é plana, porque tá negando a realidade. Isso por um lado. Por outro lado, as pessoas não compreendem que a gente está num momento histórico de reconstruir a proposta comunista no Brasil. De fato, o comunismo deixou de ser um movimento de massas no Brasil desde os anos 90. Né? A gente está numa proposta de reconstruir um campo político. Avançamos muito. Temos muito que fazer ainda, não somos protagonistas da política brasileira, mas todo mundo é consciente disso. Eu sou consciente disso, meus camaradas do PCBR são conscientes disso, Gustavo Gaiofato, que já veio aqui, é consciente disso. Não somos protagonistas ainda da política brasileira, estamos lutando para ser e vem dando resultado. E eu acho, sinceramente, que a proposta que a gente vem apresentando tem mais capacidade de ganhar corações e mentes da classe trabalhadora, da juventude, do que um discurso de esquerda rebaixado, limitado, ressentido, carcomido, como é o do Jean Willis, né? A entrevista aqui era basicamente um show de ressentimentos, um show de mágoas, uma coisa meio, eu não conheço, e aí o que me chamou a atenção, eu não conheço esses webcomunistas, eu só conheço o Jones Manuel. Tá, se você não conhece, você não dá opinião, né?
Porque se tu chegar pra mim e tu me perguntar, o que é que tu acha, Jones, do time do Palmeiras da década de 80? Não sei, eu não lembro, não faço ideia. Eu lembro do Palmeiras da Parmalat, dos anos 90 em diante. Então, assim, eu vou dizer assim, Edson, não tenho como opinar, né? Porque eu não conheço, né? Mas o cara diz que não conhece, em seguida dá uma opinião tosca, e parece uma opinião meio ressentida, meio, tipo assim, quem é, sabe, quem é esse comunista aí, preto, que veio da onde, que tá tendo audiência, tá sendo ouvido pelas pessoas, tá tendo seus livros circulando. Então eu acho lamentável, mas ao mesmo tempo eu fico muito feliz, né? Porque assim, a lógica da política e da comunicação, você não bate pra baixo, né? Então assim, se cada vez mais figuras da política tradicional vêm fazendo ataques, porque crítica é outra coisa, né? Vem fazendo ataques, acho que isso mostra o crescimento da nossa repercussão no debate público brasileiro, porque ninguém ataca quem é irrelevante. Isso que você acabou de assistir foi um corte. Interessante, né? Porque o Jones, o Jean Willis, né? Ele tá meio que esquecido, né? Ele largou a política, né? Foi embora, né? Foi embora do país, que estava ameaçado pela extrema-direita, né? Porque cuspiu no Bolsonaro, aquelas coisas todas lá. Essas coisas tudo aí. Ele sumiu um tempo, né? Ficou longe, afastado. Se eu não me engano, acho que ele não é nem mais filiado do PSOL, né? Ele falou um negócio desse. Aí falou que ele não sabe quem é, mas quem apresentou uns vídeos dele foi o Caetano Veloso, do Jones, foi o Caetano Veloso, né? Que o Caetano Veloso é meio chegado do Jones. Era, né? E o Jones não tem rabo preso com ninguém, né, velho? O negócio dele é. Se atacar ele vai atacar de volta. Tá certíssimo. É isso aí, Jones. Tamo junto. Jones Manuel, provavelmente futuro deputado federal. E isso eu quero acompanhar bem de perto, que o pau vai quebrar ano que vem em Brasília com esse cara de deputado. Isso aí. Valeu.